Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h45, agora bom dia, começa agora na 102, o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da 102, da Rádio City. É uma satisfação estar de volta com mais uma edição do nosso programa jornalístico, analítico. É o Bom Dia Rádio City no ar, realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Está aqui já representado pelo seu presidente. Deixa eu cumprimentar primeiramente aqui o Nicolau Obeide. Nicolau, seja bem-vindo. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui para mais um dia discutirmos aí as situações da região e do Brasil. Ok, João Vilela, também empresário, advogado. Tudo bem, João? Tudo bom, bom dia a todos. E o doutor Luiz Cláudio Mendes de Carvalho, hoje também inaugurando aqui a sua participação como comentarista na bancada do Bom Dia Rádio City. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes, estamos aí para contribuir para o debate. Ok, sem dúvida alguma, sim, nós vamos proceder. Quero que você também interaja conosco, participe, mandando sua mensagem pelo WhatsApp 991406444, 991406444, telefone 21045410 e o facebook.com/. Bom Dia Rádio City. E agora é a hora do Tiago Ferraz nos mostrar os principais destaques da edição de hoje, dia 30 de setembro de 2016. A solução é no vizinho. Em greve, antigo CREI terá atendimento só de emergência e também ambulância. Vítima de acidente de trem nos Estados Unidos é de Santos. E o primeiro assunto diz respeito ao antigo CREI, mais uma notícia envolvendo a saúde de São Vicente. Exatamente, Zé. Médicos em greve e atendimento só em caso de emergência. A situação não é nova e se arrasta nos últimos anos entre funcionários e pessoas que procuram o antigo CREI em busca de socorro. Na quarta-feira, o local, que em dias normais registra longo tempo de espera, estava vazio, com poucos e insistentes pacientes na recepção. Movimento mesmo apenas no repouso, que está lotado. O pessoal responsável por atendimento está orientando os usuários para se dirigirem ao hospital da Zona Noroeste em Santos. 2016 está perto do fim, mas o clima de UTI da São Vicente, da saúde de São Vicente, parece que não. Então, começar com o João Vilela. João, temos um problema que não dá, engraçado, por mais que ele seja localizado no antigo CREI, os problemas se repetem, mas nós continuamos ainda precisando de uma saúde metropolitana, né? Uma questão tem que ser tratada de forma metropolitana, porque, como diz aqui o próprio texto, os hospitais estão sendo encaminhados ao Hospital da Zona Oeste, pelo menos está sendo sugerido isso. E está sendo tratado de forma metropolitana, mandando tudo para Santos. Assim é fácil, né? A gente cansou de ver cidades do litoral comprando ambulância e fazendo disso seu plano de saúde, seu sistema de saúde público é comprar ambulância e mandar para a cidade que tivesse mais leitos. Então, essa é uma rotina. E São Vicente, infelizmente, são sempre as velhas novidades, as notícias são sempre velhas, por mais novas que sejam, porque é sempre a mesma coisa. Infelizmente abandonaram tudo, não só a saúde principalmente, mas foi tudo abandonado. E onde está o dinheiro? Ninguém pergunta onde está o dinheiro. Os vereadores deixaram também correr solto o tempo todo, há muitos anos deixam correr solto. Então, quer dizer, não se paga os funcionários adequadamente, a própria Codesave nos recebe o fundo de garantia há mais de 20 anos, tem 18 anos que não se recebe, se não me engano, 18, 20 anos não se recebe o fundo de garantia dos funcionários. Onde está o dinheiro de São Vicente? Não se faz uma obra, não se faz as escolas estão abandonadas, as creches estão abandonadas, a saúde é o que você está colocando aqui, não existe. Agora, é uma vergonha você mandar de uma cidade que é a 14ª em maior faturamento, em maior receita do estado de São Paulo. É muita coisa isso, e ter a coragem de ter que mandar para Santos, que já está também sufocada, não tem como você receber toda a região metropolitana, que você falou, falta um consenso metropolitano, que também ninguém faz nada com nada em relação à região metropolitana de Santos, para tudo, é para saúde,
é para descarte de lixo, é para transporte urbano, ninguém faz nada. Doutor Luiz Cláudio, vou acrescentar outra pergunta. Uns dizem que falta gestão e não falta dinheiro. Outros dizem que falta recurso. Ou faltam os dois? Para mim faltam os dois, na realidade. E o que ocorre hoje em São Vicente na saúde é reflexo da gestão do município. O município está um caos hoje em São Vicente e isso vai se refletir na saúde. O dinheiro, ele realmente é insuficiente. Porém, não existe uma organização adequada do sistema de saúde de São Vicente. E isso reflete nas outras cidades da Baixada, principalmente em Santos, como o João falou. Eu tenho, como médico, tenho grandes amigos que trabalham no CREI. O CREI, ele nasceu com uma proposta mais ambulatorial inicialmente, por uma deficiência do Hospital São José, que está no município largado às traças, diríamos assim. O CREI se transformou num hospital municipal e ele não tem uma característica de hospital. Então a gente vai vendo que os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais da saúde acabam improvisando, né, para tentar fazer o melhor, entregar o melhor para a população, mas chega um momento que ocorre isso. Sem dúvida nenhuma, falta gestão e falta recurso. Nicolau? Já foi bem falado aqui pelos dois comentaristas e o problema da saúde, eu acho que não é só São Vicente, eu acho que o problema da saúde é do Brasil. Nós temos aí uma gestão meio confusa, como bem o doutor falou. O CREI foi criado como um ambulatório, um ambulatorial, e hoje é um hospital, então é aquela adaptação que fazem, né? A famosa adaptação brasileira. Jeitinho, né? O jeitinho, a famosa gambiarra, né? A famosa gambiarra. Então, aquela adaptação que não cabe. Então, até a população já não sabe mais onde é ambulatório, não sabe mais onde é o hospital, vão consultar dentro do ambulatório, vão como pronto-socorro dentro do hospital. Então essa confusão acontece e a tendência também de Santos é piorar também, não só São Vicente, porque Santos recebe toda a região. Exatamente. Os outros prefeitos não investem em saúde, como vem recorrente vir pessoas de Cananéia, Jacupiranga, Miracatu, todos vêm para Santos. Eu sei, eu tenho casa de veraneio em Ilha Comprida, eu sei que todos vêm para cá, para Santos. Então isso vai explodir uma hora, se já não está explodindo, vai explodir. Então essa é uma situação que tem que ser readaptada, tem que ser repensada, tem que assim, para tudo, vamos começar tudo de novo e vamos readaptar. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje e a situação do Brasil, infelizmente. Bom, o doutor Jorge Tadeu também nos prestigiando nesta sexta-feira, vem, doutor Jorge Tadeu, dentro dessa questão aí do processo de paralisação, médicos em greve no antigo CREI em São Vicente. Evidentemente você vem acompanhando também a nossa discussão. Como é que você se posiciona a respeito disso? Primeiramente, bom dia, amigos, é um prazer estar aqui. Eu acho que a única solução é se pensar de forma um pouco mais coletiva. Eu acho que quem sabe um dia a agência metropolitana, que foi criada há mais de 10 anos e até agora não saiu do papel, é colocada realmente em prática e quem sabe a saúde consegue alguma via de solução. As cidades são muito próximas, não existe uma delimitação geográfica de fato, são delimitações apenas geopolíticas, né? E você não tem como você controlar. Há um tempo atrás a Prefeitura de Santos obrigava que o sujeito tivesse comprovação de residência para passar numa policlínica. Pega a comprovação de residência de um amigo e faz. Então, ou você pensa de maneira metropolitana ou isso vai acontecer. O restante é mais do mesmo. O que o João falou são as novidades velhas, né? São os fatos que se repetem, é o dinheiro que não aparece, é uma cidade que tem a sua contribuição tributária e que não serve para nada porque falta tudo. A saúde é um dos problemas só, né? Bom, uma pesquisa recentemente reprovou a tua administração em quase 95%. E o próprio prefeito fez o meia-culpa, porque ele não se candidatou à reeleição, né? Sequer apoiou abertamente um candidato, né? Acho que é um retrato
da situação de São Vicente hoje? 55%, aí eu vou defender um pouco os prefeitos da região, no sentido de que 55% de toda a verba de saúde vem da União, é federal. O 25%, se eu não me engano, vem do governo do estado e o restante é aplicado pela cidade. Essa verba que supostamente teria que vir federal, nós tivemos uma última entrevista aqui, né, Zé, há um tempo atrás, do prefeito de Santos. Eles não recebiam essa verba desde novembro do ano passado. E assim, comer, todo mundo come todo dia, viver, todo mundo vive todo dia, e gastar, todo mundo gasta todo dia. Se você não recebe o dinheiro, de alguma forma a situação tem que ser resolvida. Então é isso que vem acontecendo. Então é muito fácil para a União também, né, no caso governo federal, falar que o SUS é unificado, que pertence a todos os brasileiros, que todo mundo tem o direito da saúde porque a verba vem em uma parte do SUS, e na realidade esse dinheiro não vem. Então eu acho que é isso que tem que ser resolvido de uma forma geral, e sem, ou é uma saúde regional, ou é uma saúde da cidade, ou é uma saúde da União Federal. Então, sem o dinheiro, ninguém resolve nada. 6h56 do Bom Dia Rádio City. É hora de conferir a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas está em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 2 balsas estão em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. E a travessia São Sebastião e Ilhabela, 1 balsa está em operação e o tempo de espera é de 1 hora nos 2 sentidos. Lembrando que agora as informações das estradas no Twitter da Ecovias, Sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal na chegada a São Paulo. Na operação 5x5, somente a lentidão pela Anchieta, do quilômetro 13 ao 10R. Bom, vamos em frente com o nosso Bom Dia Rádio City, hora de ficar por dentro de tudo que acontece no cenário nacional. Giro Nacional. STF pede explicações a Temer e levará MP no novo ensino médio ao plenário. A iniciativa é do ministro Luiz Edson Fachin, diz que é um tema polêmico que merece muita atenção. Inclusive o ministro acionou a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, para analisar um pedido do PSOL de anular, alegando inconstitucionalidade desta mudança promovida pelo governo Temer. Luiz Cláudio. Eu acho que até tem um pouco de razão esse pedido do pessoal, porque na realidade assim, o ensino ele tem que mudar, isso é fato. A proposta de mudança ela é boa, mas quando a gente acaba analisando o público e o privado, o que o pessoal ele alega, às vezes é uma falta de isonomia entre o que vai ser colocado no privado e o que vai ser colocado no público. Então, quer dizer, teoricamente, o privado, onde tem mais condição de ter alguns desenvolvimentos, desenvolver e estimular, na realidade, os alunos, eles vão ter, logicamente, um up em relação a isso. Enquanto, na realidade, o público, naqueles gestores que não investirem adequadamente, eles vão fazer o mínimo e aí sim, talvez tenha um certo desequilíbrio no ensino, sim. Já tem um grande desequilíbrio, infelizmente, né? Talvez aumente, mas o grande problema é que o que você colocou é perfeito, Luiz Cláudio. Tem que mudar. Não dá para continuar a educação dessa forma. A educação nossa do Brasil é péssima. A educação pública é terrível, é sofrível. Infelizmente, falta tudo. Falta, primeiro, qualificar os professores, pagar um bom salário aos professores, voltar a ter realmente um status, ser professor. Hoje, se um filho resolve falar assim, ser professor primário, ser professor fundamental, não é professor de faculdade que tem outra conotação e normalmente a pessoa tem outra profissão. O professor me permite puro, uma parte? Pois não. Tem pessoas que o que você faz? Você é professor, então você trabalha com o quê? Exatamente, não tem mais aquele orgulho lamentável de você falar que era professor. E houve já no Brasil um pequeno despontar disso. Havia há décadas atrás, há muitas décadas atrás, talvez 40 anos atrás, tinha um despontar de uma elite de professores, uma qualidade de professores, que foi jogada ao lixo com baixos salários, com pouquíssima motivação, com violência na sala de aula. Vamos lembrar que os professores sofrem diariamente violência na sala de aula, com escolas pouquíssimo bem estruturadas, com defasagem em tudo, com goteiras, com falta de tudo na sala de aula, falta de giz, essa é a situação real que acontece, principalmente nas escolas do estado.
As escolas do estado estão abandonadas também, falta tudo, até merenda, teve desvio na merenda, quer dizer, é uma situação pior que a outra, que tem que mudar e mudar muito. Se a melhor forma for medida provisória ou não, é uma questão a se discutir. Eu acredito que foi uma melhor medida, por sinal, medida provisória, mas porque você vai ter que começar a mudança e vai ter que ser gradual e vai ter que discutir muito no Congresso ainda tudo isso. Se bem que o melhor lugar não é, porque pelo que a gente tem visto ultimamente, mas fazer o quê? É o lugar que é colocado pela lei que tem que se discutir. Mas, infelizmente, tem que mudar e tem que mudar muito a educação. Eu queria acrescentar 2 pontos mais ásperos dessa discussão. O primeiro é quem está participando dessa discussão, dessa oposição. Nós estamos falando de pessoas em que 80% não sabem absolutamente nada, sequer de concordância e regência, tem a audácia de pegar o microfone para falar português errado. Essa é a realidade que a gente tem vindo de Brasília. É um populismo semi-analfabeto. Então nós estamos falando de discussão, ponderação e valorização da educação por pessoas que não têm educação. Educação, principalmente na questão de formação. Então, qualitativamente, a discussão já cai a um nível horroroso para o país. O segundo ponto vamos ser bem pragmático. Só se falou de educação artística, educação física e um aumento da especificidade. Isso é bom para o Brasil no longo prazo. O Brasil precisa de especialistas, de pessoas com formação. O Brasil precisa de pessoas que tenham uma tendência profissional. Sabe, é muita discussão para uma medida que é até pequena frente ao que o Brasil realmente precisa de reforma educacional. O Brasil precisa de uma escola que não aprove só para poder esvaziar a sala para vir a próxima. Hoje o problema é esse: se você reprovar o equivalente a uma sala, você não tem como receber a sala dos aprovados do ano anterior. Então você aprova todo mundo. Então você tem pessoas que sabem ler, mas não sabem compreender um texto. Isso é ótimo para esses políticos que estão lá. Quanto maior crescer a ignorância no sentido assertivo da palavra, melhor. Quem não sabe interpretar um texto é ótimo. Eu posso fazer a besteira que for. Então, para política convém manter a gente nessa miopia de informação e nessa miopia educacional. O Brasil precisa evoluir nisso e me desculpe, na minha opinião, o Michel Temer, eu espero que o motivo dele ter feito por MP tenha sido o seguinte: é melhor eu fazer por mim mesmo, que tem um quociente intelectual razoável, do que jogar na mão de um bando de semi-analfabeto que está lá no Congresso porque foi votado. Colau. Haja vista aí, né, doutor, da última reforma da língua portuguesa. Doutor, né? Jorge, são 2 doutores, né? Doutor Jorge. Hoje na bancada. Jorge, então, a última reforma da língua portuguesa, os absurdos que queriam fazer com a nossa língua de mudança então é facilitar o ignorante, né? Facilitar a vida e como você estava falando muito bem, é o analfabeto funcional, né? Eu conheço pessoas aqui que já trabalharam comigo, que não conseguiam passar sequer no exame de carta de motorista no teórico, porque sabiam ler, mas não conseguiam interpretar a pergunta, o questionamento. E pessoas adultas já, né? Então isso e pessoas que já estão com final do fundamental concluído, que é o antigo colegial, e já se preparando para entrar numa universidade. Então é um absurdo mesmo. A reforma da educação, acho que ela é tardia, ela tem que acontecer de uma forma urgente, mas também não adianta uma reforma na educação se a qualidade não modificar. Qualidade, eu acho que ela é fundamental no ensino. Não aprova essa formação continuada, ou sei lá qual é a expressão. Progressão continuada. Progressão, formação, passar de ano sem saber, é a pior coisa que foi criada nesse país na última década, né? Sem dúvida alguma, acho que nem você falou, a qualidade do ensino, ela é fundamental. A gente que é um pouco mais velho, né, e lembra dos nossos professores, lembra como era o nosso ensino. Hoje você comparar essa progressão continuada é uma coisa que você só reprova por 75% de faltas. Você já viu um absurdo desse? 75% de faltas é algo assim
Mensurável. Com toda certeza. Eu tenho 2 filhas pequenas, estão em bons colégios, mas a gente sempre fica preocupado, porque a metodologia do ensino, ela mudou muito em relação à nossa época, né? Atirador de Goiânia processou a prefeitura por horas extras e não recebeu. 12 mil reais, 13 tiros, né? Um tiro por cada R$1.000 e acabou, não vai receber mais, que perdeu a vida. Mas o que chama atenção é a violência em todos os estados, quer dizer, em grande parte dos estados da União, inclusive aqui na Baixada Santista, no caso do Guarujá, da violência contra candidatos, Nicolau. É algo que não dá pra gente colocar embaixo do tapete. O presidente do TSE, que é o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele cobrou providências. Até porque foi morto agora também o presidente da Portela, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, vários assassinatos. É o coronelismo, né? Imperando, e a televisão brasileira tenta mostrar de uma forma até subliminar, às vezes em alguns seriados, né? Às vezes eu critico quando tem que ser criticado, algumas telenovelas ou alguns seriados que acontecem na televisão, que não informam nada, mas alguns passam umas informações subliminares e mostrando situações do país em coronelismo, que isso ainda perdura, principalmente em região norte e nordeste, que está vindo agora para a região sudeste, região sul. Nós tivemos aqui, se nós pararmos para pensar, nós tivemos aqui no Guarujá um secretário morto, nós tivemos vereadores mortos. Nesses últimos 5, 6 anos, Praia Grande também tivemos aí políticos mortos. Se eu não me engano, o vice-prefeito, não lembro agora de que cidade que foi, da região aqui da Baixada Santista, também foi assassinado. Então, isso, o que nós estamos esperando para dizer ou declararmos que nós temos coronelismo? É o seguinte: você está me atrapalhando, viu, doutor Luiz Cláudio? Eu vou lá e mando matar. Essa é a informação que nós temos, e essa ação é uma ação progressiva. Já visto aí o caso da clínica americana aí, o rapaz achou que a concorrência do outro estava lhe prejudicando e simplesmente mandou matou a família inteira, quase dizimou a família. Então, isso o que é? O coronelismo. Nós vamos chegar aonde? Então, isso é uma violência que vem repercutindo, vem aumentando, vem crescendo, e alguma solução nós vamos ter que ter. Mas tem outro viés aí por trás, claro, não podemos acusar todos, generalizar. Mas, por exemplo, no caso do presidente da Portela, ele já tinha ele era PM, já tinha passado por um processo de expulsão por envolvimento com as milícias, né? Queima de arquivo. Exatamente. E também ou dívidas que ficaram para trás, ou a falta de diálogo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso talvez denote a proximidade da política com o crime organizado. E onde eles resolvem a coisa dessa maneira sumária mesmo, com execuções e tudo mais. O crime cresceu no Brasil, tem crescido muito, cada vez mais, em todos os aspectos. Agora o crime político tem crescido muito no Rio de Janeiro, São Paulo, no interior, Goiás agora também. Tem que ver se foi só por essas horas extras não pagas. Tá muito estranha essa situação. Achei muito estranho quando falaram, por causa da hora extra. Tem mais coisa por trás aí, sem dúvida nenhuma. Aliás, vamos passar agora para os nossos comentários, depois queria fazer um pleito aqui, viu, sobre as minhas horas extras na CDL, viu, Nicolau? Eu acho que também pode ser um reflexo, né, da situação. Acho que o atirador lá, ele tinha já ganho um processo de 2009 a 2013, 12 mil reais, logicamente, como o Zé aí falou, infelizmente morreu, não vai receber nada. Mas talvez, às vezes, até um estado, a gente está numa situação econômica atual que a gente não sabe nem o estado de desespero desse atirador, como que ele poderia estar passando financeiramente. Isso pode ter sido uma das motivações. Agora, o que é preocupante hoje em dia, até o ministro do TSE, o Gilmar Mendes, ele colocou, realmente é o crime organizado, né? O crime, ele é tão organizado que ele, na realidade, está dia a dia entrando nos nossos no dia a dia da população, está se organizando mais ainda e está conseguindo o que ele quer. Então isso é preocupante, né? E logicamente essas queimas de arquivos, principalmente aqui na nossa região, também estão relacionadas logicamente com o crime. Desculpa, Zé, mas acho que a coisa mais organizada do Brasil atualmente é o crime, infelizmente, né? Falta organização para tudo, mas pro crime tá organizado. O crime, ele dá lição de gestão em tudo, né? Ele tem médico, ele tem tribunal, né? Tem tribunal, tem ele tudo. tem advogado.
delegado. Então, quer dizer, realmente nesse aspecto o crime é bastante organizado. Ministro Gilmar Mendes declara que tropeço foi fatiar votação do impeachment. Isso aí foi em resposta a uma declaração do ministro Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão do impeachment, ele dizendo que de 25 em 30 anos nós temos um tropeço na democracia aqui no nosso país. E o Gilmar Mendes rebateu, declarando justamente isso, que tropeço foi fatiar a votação do impeachment. E eu sou obrigado a concordar. Eu também. Sou obrigado a concordar. Foi uma palhaçada isso aí. Desculpe o termo. Foi uma festa dessa antidemocracia, né? Foi uma celebração dessa anarquia que a gente vive. Provavelmente alguma moeda de troca, algum silêncio, né? Alguém que não foi colocado na berlinda, tudo na base da troca. A gente vive um escambo político atualmente, troca por tudo, associado a um grau de impunidade surreal, né? Porque o Supremo Tribunal Federal hoje ele é uma corte que fica analisando e ponderando a corrupção brasileira. Quanto tempo a gente não fala do Supremo Tribunal Federal discutir um ato constitucional de fato, né? Discutir o quanto algo que seja sendo feito privilegia ou prejudica a Constituição. Hoje o trabalho deles é analisar mandado de segurança, liminar e contestações da galerinha que está perdendo o poder. Então tudo isso é uma vergonha, e uma vergonha que foi exteriorizada para o mundo inteiro com a liderança e a conivência do seu Ricardo Lewandowski, que de juiz não tem absolutamente nada, é simplesmente um político sentado numa corte. João? Não, sem dúvida nenhuma, tropeço, e bota tropeço nisso, sem dúvida, em relação ao que aconteceu na calada ali, né? Isso não foi uma coisa lá em cima da hora, já estava sendo armado já pro próprio que o Jorge colocou aqui, realmente não tem a melhor condição de ser um juiz, e ainda mais numa Suprema Corte do país, e a Suprema Corte está muito desgastada também, além de ser mal colocado o sistema político nela, a quantidade de processos que tem que ser julgados é enorme, não tem sentido uma Suprema Corte ter que julgar a quantidade de processos, chega tudo lá em cima, até os assuntos mais absurdos já chegaram, até o tamanho do colarinho de cerveja já foi julgado, quer dizer, são coisas que chegam uma coisa, é absurdo, nós temos 4 instâncias praticamente, e essa questão de julgar criminalmente político tem que ser apenas uma questão de liberalidade, chega, olha, realmente tem condições de mandar esse político para primeira instância, manda, e só isso, e não fazer o julgamento todo, não tem condições de fazer da forma que não tem condições da Suprema Corte hoje ser colocado apenas pelo presidente da República, que vai julgá-lo inclusive, você vai escolher o seu juiz, quer dizer, não pode ser dessa forma, tem que ser escolhido no próprio Poder Judiciário, por mérito realmente, e votado pelo próprio Judiciário, pode ser uma lista tríplice inclusive, que daí os outros poderes também tenham alguma participação, mas tem que ser julgado primeiro pelo Poder Judiciário, ser eleito pelo Poder Judiciário. Esses tropeços, na realidade, a gente tem uma democracia extremamente jovem, né? E o que preocupa são esses tropeços sucessivos, né? Como você falou, em ciclos, a cada 25, 30 anos. Exatamente. Nós começamos Foi o Ricardo Lewandowski que disse isso. A gente acaba tendo um tropeço, e aí a gente tem que tomar o devido cuidado para não tropeçar muito e cair. Mas eu acredito na democracia, eu acredito que a gente vai nos próximos anos aí ter uma melhoria do nosso processo, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que já foi dito, muito bem falado todos os detalhes, e a única coisa que eu poderia acrescentar em relação ao que aconteceu foi uma falta de isonomia, né? Porque, afinal de contas, Eduardo Cunha teria direito também a esse tipo de situação, porque ele pelo menos é o nosso malvado preferido, né? Então, nunca foi, sabia? Malvado sim, favorito jamais. Nosso malvado favorito. Não, porque afinal de contas foi ele que articulou todo o processo de impeachment. Não, mas brincadeiras à parte, foi um absurdo, né? É óbvio que foi uma moeda de troca, como bem disse o Dr. Jorge, e é óbvio que ela vai sair candidata aí daqui a 2 anos, ou ela, ou para algum outro tipo de cargo, ou uma senadora,
e para não envolvimento, com certeza, do Renan Calheiros, para não envolvimento do próprio atual presidente Michel Temer, e eles devem ter trocado essa moeda. Sim. Nesse sentido. Ricardo Lewandowski, ele se aposentou, né? E vai ficar com essa mancha, essa marca pro resto da vida. Infelizmente, ele poderia ter tido uma carreira sem nenhuma marca, e essa marca vai ficar para ele, para a história. Então, além dos direitos políticos, ela poder se candidatar, Nicolau, tem outro fato concreto que nós vamos ter data marcada para acontecer, que ela também pode exercer cargo público. Então, a partir de janeiro, em qualquer governo que o PT, claro que tá difícil deles vencerem, ou aliados eu duvido que ela se exponha. Não, ministra não, tô dizendo agora eleições municipais. Sim, nas cargo eletivo, cargo executivo. Exatamente, ela com certeza ela vai assumir. Eu também duvido também, eu acredito que ela vai querer ser uma senadora, não vai querer assumir nenhum cargo executivo, porque é muito cômodo, né? Não sofrer nenhum tipo de ataque, não sofrer nenhum tipo porque qualquer cargo que ela venha, ela vai ser uma presidenta impeachmentada. Mas eu digo isso porque vai se ficar fácil para a oposição bater, né? Porque tem informações de bastidores que com a pensão que ela tem hoje, afastada da presidência, ela vai precisar desse cargo para sobreviver com mais folga, digamos assim. Uma pensãozinha na faixa dos 30 mil reais. Não menos. É muito ruim, não. Eu acho que pelo que eu vi a última vez, era em torno disso. Agora, é uma vida difícil, né? Fácil é a vida de quem ganha R$880 por mês, que é um salário mínimo, esse tem vida fácil. Relator que anulou o júri do Carandiru ataca críticos na internet. Então, ele foi atacado, né? Na sua página do Facebook, o Ivan Sartori, desembargador, as pessoas disseram que ele era condenador de ladrões de salame, que tem um caso que ele condenou uma pessoa que roubou 5 salames no supermercado, mas que acabou anulando o julgamento, não é, dos PMs do Carandiru. E o que aconteceu é o seguinte: muita gritaria por parte dos direitos humanos. Uma ativista dos direitos humanos ofendeu o desembargador Ivan Sartori, e aí começou aquele bate-boca aí na internet. E aí, Luiz? Essa medida do Ivan Sartori, me parece, não foi só ele, foi outros desembargadores, né, que acabaram também votando pela nulidade do júri e consequentemente absolvendo todos os PMs. O massacre do Carandiru, a gente sabe, os culpados todos, não dá para identificar exatamente da onde que é a culpa efetivamente. Logicamente que os presos, os policiais, governador, todos têm uma certa culpa nesse processo, mas o que de fato o pessoal dos direitos humanos fala, e aí a gente tem que dar a mão à palmatória, acho que é o real, é que essa nulidade do processo que o Ivan Sartori imputou, parece que ela tem um pouco de uma inconstitucionalidade, porque o tribunal do júri nesse momento é soberano. Eu não sou advogado nem nada, mas pelo pouco que a gente entende, a partir do momento que você tem um tribunal do júri, mesmo que o júri erre, na realidade o júri ele acaba sendo soberano. Olha, doutor, eu vou lhe contestar no seguinte sentido. Ali dentro, tudo bem que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas não tinha ninguém bonzinho ali. E na realidade a história está sendo alterada da realidade que aconteceu. Eu vivi a realidade, o dia, eu acho que todos aqui nós vivemos, e o que aconteceu lá dentro não foi nenhum massacre. O que aconteceu foi uma rebelião que haviam várias pessoas sendo inocentes, até, porque ali dentro não tinha inocente, mas pessoas que sendo jogadas de cima do prédio, não sei se você lembra dessas imagens, pessoas sendo mortas que não faziam parte lá daquele clã, de uma maneira bem agressiva, de uma forma bem animalesca. E a invasão foi dada a ordem pelo coronel até então falecido Biratã, que ele era o responsável na época, e foi feita. Na invasão aconteceu, ou atiravam ou morriam. A verdade é que inocente não tinha do outro lado, tinha inocente, né? do outro lado. Então, é muito fácil esses famosos ativistas, né? Que eu nem sei o que é ativista, depois eu vou pedir para algum ouvinte ou algum de vocês me explicarem o que é um ativista, porque agora tá na moda, né? Virar ativista, porque eu também quero virar ativista, eu acho legal. E algum desses ativistas
falarem, mudarem, distorcer a história de falar que foi um massacre, que só tinha um bando de inocentes lá dentro, que o que aconteceu foi desumano e o que aconteceu, os pobres coitados foram massacrados por policiais que entraram e invadiram. Então, sabe, eu acho que deturpar a história, porque a verdade absoluta nós sabemos que não existe, né? Uma história contada 10 vezes, ela vira uma verdade. Então, é isso que vem acontecendo. A grande questão, eu concordo plenamente com a anulação desse julgamento por uma questão importante. O júri realmente é soberano, mas pode ser anulado por uma série de questões. A grande questão é saber identificar quem matou quem. Imagina, é impossível, mas justamente foi essa questão da anulação. Por isso foi anulado. Porque você é chamado, se os policiais estão lá de plantão, eles foram chamados, os policiais militares foram chamados, tropa de choque, para entrar no presídio que estava em rebelião e estavam se matando uns aos outros ali. Botaram fogo, tava sem luz, tava aquele caos completo, escuro dentro do local. Eles com seringas, estudei bastante isso na faculdade de Direito, esse caso do Carandiru, e eu não me conformava dos policiais terem sido condenados. Eu não me conformava porque não tem situação possível. O ativista hoje tinha que pensar no que acontece de bandidos matando a população toda aqui inocente, realmente é inocente nesse fato. Esse fato foi muito discutido e a grande questão que eu vejo é assim, qual policial matou quem? Se não de quem matou quem, imagina, você é policial, você é chamado, você não queria ir lá, você não tá de propósito indo lá, você foi chamado, você é colocado lá, você entra no meio de uma rebelião, se seu colega matou, se outra pessoa matou, você também vai ser culpado? É muito grave isso. E penas realmente que acabam com a vida de qualquer policial. Mesmo que tenham tido 2, 3, 4, 5, 10, metade tenha extrapolado, você tem que identificar quem foi essa metade para tirar outra metade. Então o grande problema é esse. Então, enquanto não conseguir, não tem como julgar. Você só pode julgar no direito penal se você souber exatamente quem é a pessoa. Não dá para julgar dessa forma. E de qualquer forma eles entraram para conter uma rebelião e não tinha nenhum inocente lá dentro. Eles fizeram o que tinha que fazer realmente. Porque já tem um precedente de 3 PMs que até por pedido do Ministério Público foram absolvidos. Houve uma individualização do julgamento. A mesma argumentação que baseou a relatoria do Ivan Sartori, falou, então por que os outros também não têm direito individualizado, ao julgamento individualizado, né? E só um reparo, doutor Scaldi, eles não foram absolvidos. Foi pedida a absolvição, mas foi acatada somente a anulação do júri, eles vão ser julgados novamente. Tudo isso é simplesmente vergonhoso. A gente tá falando, meu pai, no auge da sua simplicidade, falava o seguinte, que na porta de cadeia não tá escrito seja bem-vindo, né? Ninguém entra na porta da cadeia e fala assim, eu queria entrar, passar uma semana aqui. Ali, não é que não tinham inocentes, ali só tinham culpados. Acho que isso é fato, é bandido. Eu queria saber eu queria um dia ouvir de um ativista, de um defensor dos direitos humanos, se ele tivesse dentro da casa dele uma pessoa sendo estuprada, ou uma pessoa, ou o filho dele sendo violentado, se ele ia defender direitos humanos, né? Então é muito fácil. Eu acho que o cara dos direitos humanos, ele devia ser um ativista, de procurar emprego, procurar trabalhar, cuidar de alguém, pegar um idoso e dar uma atenção, pegar uma pessoa doente e ajudar a limpá-la, fazer um curativo. Eu acho que podia ser ativista desse jeito, aproveitar o seu ócio, o ócio que tá sobrando tempo para criticar os outros e para ficar pré-julgando e julgando os outros, e arrumar trabalho, não precisa, como é ativista e como é uma coisa solidária, é bom que não precisa nem ganhar salário. Então ele trabalha, ajuda a sociedade de forma muito mais útil do que perdendo tempo com blog que venhamos e convenhamos, 100% são altamente patrocinados, né? Com bastante dinheiro, e trabalhar, ao invés de ficar aí criticando um fato que é uma mancha na história do Brasil. Uma rebelião com pessoas, como o João tinha colocado, pessoas com seringa, com sangue contaminado para poder atacar os policiais, sangue contaminado, muitos pelo vírus pelo HIV, né? E o sujeito não podia ter reagido, ele tinha que ter tentado conversar e contemporizar com bandido, né? Pessoas sendo degoladas, né? Jogadas de cima do prédio. Quem lembra bem dessas cenas, ou pode procurar aí talvez imagens aí no YouTube e ver, porque agora o que eu
queria só me referir são esses direitos humanos e o país está aumentando a violência e nós percebemos que dentro do nosso país aumenta a violência, porque se você der uma olhada num país como os Estados Unidos, quando há um tipo de intervenção, eles entram, atiram e perguntam depois. E por isso que o país a violência dentro daquele país é contida. Não é porque é a democracia, porque o povo é educado, não. É porque é contida de uma forma rigorosa. E parte de todo esse circo que está acontecendo, a gente tem que depositar na conta do Dr. Drauzio Varella, que é um sujeito que se elocubra de ter passado em segundo lugar na medicina da USP, de ser um médico oncologista, que tem canal de mídia adoidado porque casou com uma pessoa da mídia e romantizou essa situação num livro para poder ganhar dinheiro, aproveitando uma experiência que ele teve lá como médico, uma experiência pontual, porque é muito fácil entrar lá, ficar 10, 15 minutos e dizer que conheceu e que viveu a história, entendeu? Tem que colocar na conta desse sujeito que devia aproveitar toda a inteligência que ele diz que tem por causa de um resultado de vestibular, porque ele marcou um monte de xizinho no lugar certo, devia aproveitar essa inteligência dele e trabalhar pela medicina, trabalhar pela oncologia e pela saúde do Brasil, e não ficar fazendo papagaiada e romantizando o crime. Bom, Dr. Drauzio Varella escreveu o livro, depois o filme, que conta a história com esse viés mesmo de massacre. Eu até, a gente aqui no jornalismo, eu aprendi, eu tento seguir esse princípio, né? Não fazer juízo de valor, a gente debater como a gente está fazendo aqui, os fatos, para que o ouvinte tenha suas conclusões, evidentemente respeitadas as diferenças de opinião aqui. Então, eu quando me refiro, todo mundo sabe, me acompanha, eu falo, o episódio denominado o Massacre do Carandiru. Eu não posso afirmar, fazer esse juízo de valor. Eu acho que é um desequilíbrio, não convém. É a minha postura, é a minha opinião. Alguém gostaria de acrescentar rapidamente mais alguma coisa? Só fica uma pergunta, né? A gente está falando de direitos humanos e a gente tem que perguntar, direitos humanos para quem? É pro cidadão de bem, para quem que é, né? Fica difícil, né? Bom, vamos ao intervalo comercial, primeira paradinha do nosso programa, o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City, quiser tua 4 satisfação na nossa audiência, participe conosco, interaja com o nosso programa pelos seguintes canais de comunicação: WhatsApp 99140-6444, 99140-6444, telefone fixo 2104-5410. Na bancada hoje, um grande time de comentaristas, o João Vilela, que é empresário e advogado, temos também o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Albeide, o médico Luiz Cláudio Mendes Carvalho e também o médico Jorge Tadeu Rogas de Oliveira. Nós seguimos então agora com um recado importante da Design Gallery. Você conhece a Design Gallery? Todo mundo adora a Design Gallery, excelente atendimento, novidades sempre, várias faixas de preço, peças bonitas, funcionais, tem de tudo para sua casa. Muita coisa legal sempre na Design Gallery. E é o seguinte, em lista de casamento, chá-bar e chá de cozinha não tem pra ninguém. A maior variedade de produtos para casa sempre com o menor preço. 6 títulos do Top of Mind, loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração, e agora também presentes finos. 2 endereços da Design Gallery para você: Azevedo Sodré 3, próxima a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Vamos lá, Thiago. Vítima de acidente de trem nos Estados Unidos é de Santos. É santista. A vítima que morreu no acidente de trem na manhã de ontem em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O comboio colidiu contra uma plataforma na estação ferroviária de Hoboken e deixou outras 100 pessoas feridas no acidente. Fabiola Bittar de Cron, de 34 anos, era casada e tinha uma filha de 1 ano e 10 meses. Ela havia trabalhado como advogada em uma empresa de softwares, SAP, no departamento no Brasil até o começo do ano. Bom, uma fatalidade, não é? Que hoje você vê um desastre desse, lamentavelmente acabou no óbito dessa pessoa, inclusive aqui da nossa cidade, não é? Mas quando você vai navegando na internet, você vê a notícia desse acidente, você imediatamente pensa em terrorismo, né? Você vê como é que esse medo hoje tá, aliás, é o grande
o grande objetivo do terrorismo, né? Além do ato em si, criar esse terror psicológico, mas infelizmente foi um acidente, as causas vão ser apuradas e que acabou vitimando a santista, não é? A Fabiola Bittar de Cron. Exatamente, as imagens, elas são bastante impressionantes. Você vê o trem, na realidade, parece que não freia, ele vai e bate com tudo. Então, quer dizer, faz uma destruição. Não acredito, logicamente, em terrorismo nesse caso, acredito que realmente tenha sido um acidente. E o que chama mais atenção, a estação, ela era de 1907, não sei se vocês viram, e a apuração do acidente parece que vai demorar muito tempo, porque a estrutura toda, ela tinha alguma coisa de amianto. Então eles vão ter que fazer toda uma limpeza do local, porque senão o amianto ele dá algum problema na saúde das pessoas. Mas a imagem, ela foi impressionante. A gente lamenta pelo falecimento, né? Tinha acabado de deixar a filha na creche, o marido estava distante. Ela estava na plataforma, né? Aguardando o trem. Exatamente, caiu em cima dela, né? Isso. Então é realmente difícil. Uma coisa que choca e ao mesmo tempo terrorismo realmente não foi. É um acidente. Eu acho que o destaque da notícia que foi dado em relação a isso é porque é uma santista daqui da nossa região. Ela estava no lugar errado, no momento errado, mas é um acidente até recorrente aqui. Se nós analisarmos aqui no Brasil, isso acontece todos os dias, acontece bastante. Infelizmente é mais uma vida que se perde, uma vida nos Estados Unidos, uma pessoa que tinha sua vida lá, naquele local. E até me chama a atenção o destaque, né, da mídia em relação a isso, não só por ela ser brasileira e santista, que esses acidentes não são constantes lá fora. Se fosse aqui, seria mais um acidente banal que aconteceu, porque todos os dias em São Paulo, e as pessoas não noticiam, morrem de 6 a 7 motoqueiros por dia em São Paulo. E ninguém fala nada também, ninguém defende essas vidas que se perdem. Então, lamento muito pela família Bittar. Inclusive eu conheço algumas pessoas da família Bittar, não sei se é a mesma, mas lamento muito mas infelizmente tenho que fazer esse tipo de comentário. Assim, esse acidente lá, ele teve até uma perspectiva de tragédia cinematográfica, pena que foi da vida real, né? E essa questão dos motoqueiros também passa por outros, os motociclistas ou motoqueiros passam por outros detalhes também, como a educação no trânsito, como a pressão que eles têm para fazer uma renda maior. Infelizmente essas coisas ocorrem. E nós vamos trazer aqui mais uma notícia que não tão triste, mas também lamentável, sobre as escolas de Cubatão. Alunos de 4 escolas da rede municipal de Cubatão estão sem aula devido à falta de condições das unidades de ensino. Os locais estão com lixo acumulado e sem materiais de limpeza e higiene pessoal. O problema é reflexo da greve dos funcionários da Cursan, empresa responsável pela limpeza na cidade e órgãos públicos. Com o objetivo de ver os filhos na escola, um grupo de 12 mães realizou um mutirão de limpeza em uma unidade municipal de ensino na Ilha Caraguatá em agosto. Entretanto, nesta semana, os profissionais da limpeza não apareceram de novo ao trabalho. Resultado, os alunos ficaram sem aula. A diretora da unidade de ensino entrou novamente em contato com a SEDUC e, para surpresa, ouviu a seguinte frase: será que as mãezinhas não querem limpar a escola de novo? E foi exatamente o que ocorreu. As mães só conseguem aulas para os filhos se limparem as salas. Outra vergonha absoluta. A gente falou da educação, que precisa mudar muita coisa, e aí mais um reflexo. Ninguém leva a sério uma coisa da outra. Eu me lembro também em relação ao CREI que os acompanhantes dos pacientes tinham que limpar o CREI há bem pouco tempo. Foi uma notícia que foi dada também há um tempo atrás. Agora, esse negócio da escola, é o que eu falei, é relegado a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É um lugar apenas para acumular as crianças, uma obrigação constitucional que a prefeitura tem que ter, mas não é dado o menor valor pro professor, para quem trabalha nas escolas, funcionários das escolas, pro diretor. A estrutura das escolas sempre é precária. Escola pública, com raras exceções. Eu vim da escola pública, eu estudei
toda a minha vida, exceto a faculdade, eu estudei em escola pública, estudei em 2 escolas de São Vicente, Raquel de Castro Ferreira, depois fui para Portugal e depois eu fiz curso técnico no Aristóteles Ferreira. Então eu conheço bem a escola pública e sei que há um descaso muito grande em relação a isso. Naquela época era melhor, infelizmente agora ficou muito pior. Os professores sofrem muito com a falta de estrutura, falta de segurança, falta de motivação plena realmente, falta de salário, e agora até essa questão da limpeza, que já era precária, já é precária de todas as escolas. Isso não é exclusivo de Cubatão, talvez seja um pouco pior. Tem funcionários de Cubatão que relatam que a situação de Cubatão está terrível realmente. Aliás, a nossa região, com exceção de Santos, que ainda tem uma certa estrutura certa, e Praia Grande, que realmente soube despontar um pouco mais, o restante está numa situação muito precária. Se a gente começar a pensar São Vicente, Cubatão e Guarujá, a gestão tem sido péssimas, não é dessa última gestão, isso há décadas tem sido assim. Eu não posso nem culpar esse prefeito, o prefeito anterior, são décadas e décadas, são mais de 30 anos ou mais de descaso em relação à população, e voltam sempre os mesmos. O que assusta é isso. Tanto Cubatão quanto Guarujá quanto São Vicente é sempre o mesmo grupo que vence as eleições. Um troca pelo outro, briga de vez em quando, mas é sempre as mesmas pessoas que têm essa mania de gerir pessimamente a cidade, sempre proveito próprio. Mania porque eu estou falando de uma forma mais fora da questão, porque realmente não dá para continuar a situação na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura das cidades dessa forma. Olha, João, em relação às creches, eu vou contrariar você, eu vou falar que as creches públicas são melhores que as creches particulares do que muitas que eu já vi por aí. Eu vejo que muitas creches particulares, eles não têm o mesmo cuidado que eles têm nas creches públicas. Eu conheço algumas, as monitoras não têm as mesmas remunerações que deveriam ter, não têm os mesmos cuidados que deveriam ter, mas eles cuidam das crianças. Eu conheço crianças que elas entram elas não têm alimentação na casa delas, elas se alimentam café da manhã, elas almoçam, elas jantam e ficam, e passam o dia geralmente das 7 da manhã, porque as mães trabalham, né? Geralmente são pessoas mais carentes, das 7 da manhã às 6 da tarde. E conheço creches particulares que eles pegam as crianças e colocam dentro de uma sala, ligam a televisão e põem todo mundo, ou então chegam em determinado horário e põem todo mundo para dormir. A criança tem que dormir, então não tem interatividade, aprendizado. É óbvio que precisa evoluir, precisa crescer, precisa aumentar muito mais os cuidados, num sentido de sempre melhorar. Mas eu acho as creches públicas muito boas. E agora, Nicolau, da onde essa creche pública? Não, mas eu tô falando Cubatão, Guarujá e São Vicente. Não, eu conheço. As de Santos também estão bem melhores, realmente. Eu coloquei isso como pontuei justamente isso. Mas Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente e Guarujá estão numa situação muito complicada. Eu acho que nós temos que defender quem deve ser defendido. Eu pelo menos o que eu vi, eu não posso atacar, infelizmente. O fato em si também chama atenção as mães serem obrigadas, né, a limpar o ambiente escolar para os filhos poderem ter aula, né? É o mínimo que se existe de uma escola digna. E a gente começou falando de saúde, nós estamos falando de educação, falando do sistema de ensino, e a gente mais uma vez vai vendo a falta de compromisso dos políticos, né, que são responsáveis por isso. Então, a falta de compromisso do político para com a sociedade faz com que essas coisas aconteçam. Novamente, o que é? Falta de gestão. Bom, agora, doutor Luiz Cláudio, tem aqui um amigo seu, o Maxwell Rodrigues, está nos ouvindo, né? Ele pergunta por que o senhor deixou de usar o apelido de Zecão. Falou que é excelente amigo e médico. Isso daí era de adolescência aí, o Maxwell é um grande amigo, e era amigo de Luke Scope, de grandes baladas anteriormente. Um grande abraço pro Maxwell. Agora 7h42, vamos parar para mais um intervalo. O Bom Dia Rádio City volta já. Antes tem um recado da APO Planos Odontológicos Empresariais. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde odontológica da APO, uma empresa que tem uma central de atendimento exclusiva, uma rede credenciada de alto nível, com cobertura extensiva a todo o território nacional.
Tem a opção do funcionário ele adquirir o plano também para os seus familiares com ticket médio bem interessante, dada a qualidade de serviço. Lembrando que a PO Odonto é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos. Ligue 21044000, acesse apoodonto.com.br. 7h42, Bom Dia Rádio City retorna já com o quadro Em Dia com a Saúde. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h46 aqui no Bom Dia Rádio City. Seja bem-vindo ao nosso programa que vai até as 8 da manhã. Hoje, a última transmissão aqui pela Rádio City do nosso programa. E daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Nós agora vamos trazer o quadro que fala da saúde, quadro semanal. O projeto vai continuar, mas hoje é o último dia aqui na Rádio City. Vamos em frente. Em Dia com a Saúde. Bom, hoje o assunto é sobre o atendimento domiciliar, o home care. Temos aqui o clínico geral e médico intensivista, Dr. Jorge Tadeu, e que vai falar pra gente da origem desse serviço, uma breve explanação, onde surgiu o atendimento domiciliar. Bem, amigos, o atendimento domiciliar ele começou no início do século XX nos Estados Unidos, com um grupo de enfermagem na região da cidade de Boston. E esse grupo de enfermeiras, elas faziam algumas assistências no domicílio para cuidados com curativos, alguns atendimentos complementares em saúde visando a recuperação. E desse tipo de atendimento começaram a surgir projetos maiores, projetos públicos e também empresas de foco privado na assistência domiciliar. No Brasil, finalzinho da década de 80, em meados da década de 80, começou a assistência domiciliar mais organizado, lembrando que um dos primeiros relatos de assistência domiciliar no Brasil, ele foi feito pros funcionários públicos estaduais, um grupo do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo começou um trabalho de assistência domiciliar em saúde. Esse foi o primeiro programa mais organizado, e depois surgiram as empresas. De forma mais abrangente, o home care tem aí seus 25 anos de vida no Brasil, e a assistência domiciliar realmente é uma área que ela cresce no mundo inteiro de forma exponencial, como não só uma alternativa, mas como um outro segmento de saúde paralelo ao atendimento hospitalar clássico. Doutor Jorge, vai até quando? Até quando vai o atendimento domiciliar? Tem procedimentos mais simples que estão inseridos no home care, mas até os mais, até tratamento intensivo hoje é possível você ter acesso pelo atendimento domiciliar? O atendimento domiciliar ele vai desde ações de reabilitação ou complementares no cuidado a um paciente, como fisioterapia, fonoaudiologia, esse atendimento que a gente chama de multidisciplinar, até a instalação de um leito com um padrão de unidade de terapia intensiva, com ventilador, com no-break para reserva de energia, com bomba de infusão, aspiração, circuito de oxigênio, e o paciente atendido com um profissional dentro do domicílio 24 horas por dia. Uma outra vertente da assistência domiciliar muito difundida hoje também é o trabalho com cuidados paliativos, é o trabalho visando o que a gente chama de atitudes para uma boa terminalidade, né? Para você cuidar de pacientes que são pacientes infelizmente incuráveis, mas que merecem aí que a sua vida se encerre com respeito, com dignidade e mitigação do sofrimento. Exatamente. E o home care ele vem com uma grande alternativa para que a família permaneça muito mais próxima, né? O ambiente familiar pesa muito no emocional do paciente e da família, né? E qual a diferença básica entre o atendimento hospitalar e domiciliar? Evidentemente até os recursos do hospital, entendo eu, vou perguntar para você que é especialista, talvez no campo do tratamento intensivo eles tenham um alcance maior, não sei se eu estou errado, mas existe diferença. Quais são as vantagens do home care nesse sentido? Eu acho que o atendimento hospitalar, ele
ele é um complemento ao atendimento domiciliar e vice-versa, não há concorrência e sim complementariedade. O hospital sempre vai ser o local para você dar a assistência adequada ao paciente instável. Então, uma das premissas da assistência domiciliar é que você precisa cuidar de um paciente que esteja estável clinicamente, ou seja, sem grandes variações do seu estado clínico, porque o ambiente domiciliar não permite uma rápida resposta de equilíbrio do paciente. Então, o atendimento domiciliar, o atendimento hospitalar, ele fica focado no paciente instável e também na realização de procedimentos que não são passíveis no domicílio, como cirurgias, como atos operatórios de maior porte, que realmente precisam do ambiente hospitalar. Então você tem aí uma população de pacientes específica para cada um dos ambientes, né? Dr. Luiz Cláudio, também especialista, médico, não é? Não exatamente nesse tratamento do home care, nessa atividade intensivista, mas gostaria de saber também a sua opinião sobre esse tipo de serviço. É um serviço que hoje em dia ele é crescente, ele tem um mercado aí em expansão. Aqui eu posso dar meu testemunho em relação, conheço o Jorge Tadeu, o trabalho que ele desenvolve com a empresa dele de home care, que é muito, muito boa, é uma referência aqui na Baixada, em outras regiões do estado também, e sem dúvida alguma, hoje, além de tudo que ele falou, o home care, ele tem uma veia, diríamos assim, até em diminuição de custo, né? Porque às vezes você mantém um paciente dentro de um hospital que está mais estável, isso gera um custo maior para o sistema, e o home care ele é possível você tratar esse paciente em casa e ter uma redução de custo, ou seja, é uma estratégia, né? Que você precisa de um sistema organizado, ter uma estratégia para que você, aqueles recursos que já são finitos, que você saiba alocar onde é necessário. E o home care é uma dessas estratégias que hoje a gente tem no mercado de saúde. E qual a equipe multidisciplinar? Vai desde o fisioterapeuta, enfermeiros? Sim. Que tipo de profissionais estão envolvidos no home care? Hoje você tem profissionais nas áreas de medicina, enfermagem, tanto técnica quanto enfermagem de nível superior, fisioterapia, tanto motora quanto ortopédica e respiratória, fonoaudiologia, um pouco mais focada na parte de deglutição, mas também com alguma coisa em treinamento de voz também, nutrição, aí sim, nutrição clínica propriamente dita, terapia ocupacional, psicologia, serviço social e, em alguns casos específicos, alguns atendimentos diferentes, como por exemplo, nós temos alguns casos que tem complemento com acupuntura, com mais umas, mas basicamente todas as áreas aí que envolvem a saúde de forma multidisciplinar fazem parte, e com um viés muito legal que eu acho que soma bastante pro hospital. Nós que viemos de uma formação que a gente chama de hospitalocêntrica, né? Eu, Luiz, as faculdades em geral, a gente vê o médico numa posição um pouco separado do restante e não um grupo mesmo trabalhando. E hoje a gente já vê as unidades de terapia intensiva trabalhando nessa forma multidisciplinar, com o fisioterapeuta focado no ventilador, com os enfermeiros cada vez mais atuando no tratamento das feridas e o médico numa liderança técnico-científica disso. Isso é muito bacana. Diferente daquela visão mais antiquada, onde o fisioterapeuta era apenas um educador físico. E hoje não. Hoje o fisioterapeuta atua, interfere nos parâmetros do ventilador, por exemplo, do respirador. Então, essa visão que alguns cientistas não chamam de multidisciplinaridade, chamam de interdisciplinaridade, né? De você interagir as diversas disciplinas com foco no paciente. Isso é muito bacana a assistência domiciliar. Bom, encerramos por aqui o quadro Em Dia com a Saúde e vai estar de volta na sexta-feira que vem aqui no projeto do Bom Dia Rádio City, do projeto jornalístico da CDL Santos Praia. Só fica aí uma recomendação. Teremos no domingo o processo eleitoral. Eu gostaria de dizer que as pessoas, mais uma vez reiterar, para que as pessoas votem conscientemente, que elas pesquisem os históricos dos candidatos, que elas façam realmente uma boa escolha. Eu, aqui como comunicador, não é, como profissional da comunicação social, entendo as abstenções, mas faço um apelo para que as pessoas
optem, estudem, porque também a abstenção do processo vai acabar também favorecendo aqueles que se utilizam de práticas ilícitas, de votos de cabresto, esse tipo de coisa também. Principalmente chama atenção pro voto do executivo, porque o ganhador da eleição executiva, no caso os prefeitos, ele vai atingir diretamente a sua qualidade de vida, a qualidade de vida do seu bairro, a escola do seu filho e tudo mais. Portanto, faça essa reflexão para que as pessoas votem com consciência no próximo domingo. Vamos falar de esporte? Giro esportivo. Fala em esporte, é com ele. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, Zé. Bom dia a você, ouvinte ligado na Rádio City. Até te mandei uma mensagem aí pelo WhatsApp. Seguinte, rapidinha, né? Você tem falado aí de política, eleições no próximo domingo, em todo o Brasil, né? Eleições para prefeito. Vou falar uma coisa para vocês, Zé. Que dia e quando que nós vamos aprender que um debate foi feito para se trocar ideias, hein, Zé? Eu vou falar para você. Ontem, vou dar até o crédito aqui, quem acompanhou o debate para prefeito de Santos na TV Tribuna, em alguns momentos, é de chorar, viu, Zé? É verdade mesmo, mas acho que é a cultura política que tem que mudar, né? Falta muito pra gente chegar nisso. Vamos lá de futebol? Vou te falar, viu? Tem hora que dá vontade de até quebrar a televisão. Bom, vamos falar de esporte então, Zé. Bora falar de futebol, Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão, né? Dividida aí entre sábado e também segunda-feira, até porque no domingo nós temos eleições para prefeito e também vereadores nas cidades em todo o território nacional. Amanhã quem vai entrar em campo na Vila Belmiro, 4 da tarde, é o Santos Futebol Clube, com a volta de Ricardo Oliveira ao comando do ataque. O Peixe enfrenta o Atlético Paranaense em busca de 3 pontos para se manter entre os 4 primeiros colocados para garantir uma vaga a Libertadores da América. Falando em Libertadores, G4 que pode mudar para G5. No domingo há uma última reunião na Conmebol, o Brasil pode ficar com mais uma vaga para Libertadores da próxima temporada e assim o futebol brasileiro deve tornar o G4 em G5. A CBF deve definir isso na próxima semana. Santos e Atlético Paranaense, portanto, amanhã, 4 da tarde, em Urbano Caldeira, no estádio da Vila Belmiro. No mesmo horário, o São Paulo Futebol Clube, que volta a se preocupar contra o rebaixamento, enfrenta o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, 4 da tarde, no Morumbi. Atenção, hein? Jogo de torcida única, está proibida a venda de ingressos para os torcedores do Flamengo. Quem joga amanhã também, só que um pouquinho mais tarde, 4:30 da tarde, no Rio de Janeiro, é o Corinthians, em beira de uma crise, né? Apesar da vitória no meio de semana, 2-1 diante do Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa vencer para continuar lutando por uma vaga à Libertadores da América. E Walter vem ganhando muito espaço, Cássio pode ficar como reserva. Amanhã o Walter joga, Cássio está machucado. E o líder Palmeiras só entra em campo na segunda-feira, né? 8 da noite, contra o Santa Cruz, fora de casa. O Palmeiras aí pode manter a liderança, mas pode entrar em campo muito pressionado se o Flamengo amanhã vencer o São Paulo jogando no estádio do Morumbi. Para fechar o noticiário esportivo, amanhã tem jogo da Mais Briosa contra o time de Porto Feliz, mas em Jundiaí, não é isso, Zé Ri? É isso aí, vamos jogar contra o Desportivo Brasil, amanhã às 3 da tarde, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série B, a volta domingo dia 9, aqui no estádio Rico Moça. É dia 10, né? Dia 10? Não, dia 9, dia 8 é o jogo Santos e Benfica, domingo. Dia 9 domingo, manhã, é isso aí. Exatamente, jogo amanhã acontece em Jundiaí. Maravilha, bom final de semana a todos, um ótimo dia aí. Ricardinho? Oi, chamou, falou. Ricardinho, eu queria convidar você, segunda-feira estaremos aí numa nova rádio, conto com você, a sua participação na 92.5, a Rádio Santos. Ah, maravilha, estaremos juntos então a partir da próxima segunda-feira, coisa linda, sem dúvida alguma, continuamos firme e forte. Falamos de futebol para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você, 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, tem o café e o açúcar. Um grande abraço, um bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, Zé.
Tchau, meu amigo Ricardo Martins, encerrando por aqui esse ciclo do projeto comunicativo da CDL Santos Praia. Obrigado aqui à Rádio City, ao Sistema Musicom pelo espaço, né? Vamos buscar aí um outro canal para divulgar nossa filosofia de debater, informar, com muita isenção acima de tudo. Agradecer aos ouvintes que nos prestigiaram e nos encontraremos aí no novo prefixo a partir da segunda-feira, 8 em ponto. Obrigado, João Vilela, Dr. Luiz Cláudio, Dr. Jorge Tadeu, Nicolau Beide, Tiago Ferraz, obrigado por tudo, Tiago. A gente se encontra por aí, tá? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço a todos e conto com os nossos ouvintes. Estaremos num novo projeto, numa nova rádio e com certeza no mesmo nível, na mesma qualidade. Um abraço aos nossos ouvintes e conto com a presença de vocês. Mais detalhes, procurem no Facebook da CDL Santos Praia. Como diz Ricardo Martins, tchau, Rádio City. Tchau. Termina aqui. Bom dia, Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.